A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje, 2 de setembro de 2022, iremos tratar aqui na gravação do programa Direito no Ar do tema Atualidades do Mundo Condominial. E para isso, a gente convidou nada mais, nada menos do que um especialista nesse assunto, o advogado Dr. Rodrigo Pessoa. Dr. Rodrigo, é um privilégio tê-lo conosco aqui no programa Direito no Ar. E como é a primeira vez que o senhor é entrevistado no programa, tradicionalmente, antes da gente entrar no tema da entrevista, a gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado. Até porque, certamente, a sua história pode ser inspiradora para outras pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, doutor Rodrigo, primeiro, por que a advocacia? E segundo, por que a advocacia nessa área dos condomínios? Doutor Heraldo, um prazer estar aqui no programa, participando dessa entrevista que vai agregar muito ao nosso mercado. E o direito ele surgiu na minha vida ainda quando frequentava a escola ali pequenininho. Eu me encantei com a figura de um pai, de um colega meu, que era advogado, e eu falei, eu vou ser advogado. Ingressei na faculdade, me formei, fiz pós-graduação, e o que me trouxe ao mercado condominial foi a atividade da minha mãe. Ela tem uma administradora de condomínios, e vivia me perguntando, meu filho, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? E até então eu não sabia. E aí fui estudando, fui me apaixonando pelo direito condominial e já tem 10 anos que eu estou dentro do mundo de condomínios. Na advocacia já há 20 e condomínios há um pouquinho mais de 10 anos, apaixonado por essa área. Legal. Então, assim como aquele pai do seu colega lá da escola lhe inspirou a seguir a advocacia, certamente algumas pessoas hoje, lhe ouvindo e sabendo da sua história, vão se interessar pela advocacia e por essa área da advocacia imobiliária. Doutor Rodrigo, o senhor diria, o senhor afirmaria com todas as letras que um condomínio ele precisa de uma assistência jurídica? Doutor Aldo, com certeza. No meio condominial, entre os advogados, a gente até costuma dizer que existe um certo preconceito dos demais advogados com os condominialistas, porque muitos pensam que o advogado da área condominial atua única e exclusivamente com a cobrança de taxas condominiais. E nossa atividade vai muito além disso, e isso ficou muito evidente com a pandemia, quando os síndicos ficaram sem saber o que fazer, como fazer dentro daquele cenário pandêmico que estávamos vivendo. Então, a atividade do advogado condominial, ele passa desde a assessoria do síndico ali no dia a dia, com a elaboração de notificação, que precisa ser muito bem formalizada, elaboração de edital para cumprir as formalidades legais para a convocação de uma assembleia, mas também pela área trabalhista, para que não haja contratação de forma irregular,
na área tributária, para que os tributos daquele condomínio também sejam arrecadados de forma correta. Na área ambiental, muitos dos condomínios aqui em São Luís, eles contam com estação de tratamento própria, e isso tem as suas repercussões dentro do direito, dentro do ambiente condominial. Então, os síndicos hoje já estão tomando consciência dessa necessidade, e o mercado condominial tem sido um mercado ascendente para os advogados do Maranhão. Inclusive aqui, doutor Aldo, no Maranhão, nós temos alguns dos profissionais com grande destaque no cenário nacional. O Maranhão está um passinho à frente de alguns estados no Brasil. Muito bom saber disso. Eu até estou lembrando aqui que numa das entrevistas que a gente fez aqui no programa Direito no Ar, já há algum tempo, foi a primeira vez que a gente abordou, inclusive, esse tema, direito condominial. Nós entrevistamos um advogado lá de Aracaju, Sergipe, doutor Alexandre Sobral, que à época, inclusive, ele disse que o primeiro protocolo de utilização do condomínio durante o período de pandemia, lá em Sergipe, teria sido escrito por ele, inclusive. Então, coincide exatamente com essa sua fala aí, de que a necessidade do advogado ficou ainda mais evidente durante esse período pandêmico. Doutor Rodrigo, quais as principais normas que a gente utiliza dentro de um condomínio? Vamos lá. O cenário condominial, ele é composto dentro daquela perspectiva que a gente conhece, da hierarquia das normas, né? Então, a gente parte lá da Constituição, vem para o Código Civil, que são as duas que vão nortear os documentos que nós vamos trabalhar de forma interna no condomínio. Então, o primeiro é a convenção. Eu costumo dizer que a convenção condominial é a certidão de nascimento do condomínio. Ali vão estar dispostas as normas principais, bem como a descrição do empreendimento. Nada dentro do condomínio pode ser contraditório ao que consta nesse documento, convenção condominial. Na sequência, surge o regimento interno, que é um documento onde vão ser previstas as regulamentações para o dia a dia, horário de funcionamento de área de lazer, forma de estacionar, questões de reserva de salão de festa, enfim. E, por consequência, as decisões que vierem das assembleias condominiais, né? Eu costumo dizer também que é o ato mais bonito da área condominial, o mais formal, é a assembleia, porque é onde os condôminos têm a oportunidade de transformar aquele ambiente, fazer com que aquele local de residência, ou até mesmo de trabalho, porque temos os condomínios comerciais também, eles existam para atender a necessidade de quem vive ou trabalha ali dentro. Então, as normas precisam internas são convenção, regimento, e aí as decisões da Assembleia. Elas nunca podem ser contrárias ao Código Civil. Entretanto, parece até curioso, mas temos inúmeras convenções, doutor Heraldo, que hoje já estão em contradição com as normas do Código Civil, muito em razão da mudança que aconteceu na nossa legislação, o Código Civil de 2002, principalmente, com condomínios que são mais antigos, né? Convenções que vêm lá de 1940, 1950, enfim. E mais uma atividade importante para os advogados na área condominial é fazer a atualização das convenções condominiais para que não haja nenhum confronto de normas, conflito de normas dentro do cenário condominial e o mundo externo com as leis próprias. Perfeito, acho que ficou muito claro, muito didático, como é que funciona essa dinâmica das normas do condomínio. Agora, doutor Rodrigo, eu estava lembrando aqui que às vezes surgem alguns casos curiosos que são noticiados, inclusive pela imprensa, porque acaba que essas normas internas, como elas são aprovadas pelos próprios condôminos, às vezes elas criam regras que podem parecer absurdas, mas que foi uma decisão daquele grupo, daquela coletividade. Eu lembro, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, por questão de segurança, tinha um condomínio que não permitisse que ninguém entrasse no prédio depois das 23 horas. E isso foi questionado até judicialmente, e o Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro decidiu que aquilo é lei interna entre as partes, entre os condôminos, e se eles decidiram assim e foi aprovado em Assembleia, tem que ser cumprido. Aqui,
em São Luís. O senhor lembra desses condomínios aos quais o senhor presta assessoria jurídica? O senhor lembra de algum caso assim, curioso, que merecesse ser comentado? Sim, sempre tem. Esse é o mais comum, principalmente com relação a deliveries, né? Tem condomínios enormes aqui, com 19 blocos, 15 blocos, onde os deliveries não têm a permissão para entrar do portão até o último bloco, por exemplo. E isso gera uma série de problemas. Por exemplo, pessoas idosas. O deslocamento do extremo do condomínio até a portaria para buscar algum objeto. Um outro exemplo também é a proibição da própria portaria do condomínio em receber objetos de transportadora para se salvaguardar da responsabilidade de receber um objeto que não foi entregue pelo correio. São muitas as situações inesperadas que aparecem em razão das decisões dos condôminos. Mas as principais são essas: a proibição de entrada de carro de visitante, mesmo havendo estacionamento interno, porque as pessoas que moram no condomínio usam a área de estacionamento de visitantes para colocar um carro extra, e isso aí acaba gerando conflitos, porque tem sempre alguém que não tem o carro extra, quer receber sua mãe, seu pai, seu parente, seu amigo dentro do condomínio, e está impedido de utilizar a vaga de visitante por ser utilizado por um proprietário. Perfeito. Bom, agora, doutor Rodrigo, sem dúvida alguma, imagino eu que o maior problema no condomínio é a questão da inadimplência, né? Porque, afinal de contas, o condomínio, para sobreviver, como a única receita que ele tem é o pagamento que cada condomínio faz, se alguém deixar de pagar, acaba sobrecarregando todos os demais. Essa leitura está correta, doutor Rodrigo? Está correta, doutor Heraldo. É um problema muito sério que, com a pandemia, foi agravado. Afinal de contas, tivemos perda de emprego, de renda da nossa população, e os condomínios sofreram bastante, ainda sofrem, mas há algumas alternativas para evitar esse tipo de problema. O primeiro pensamento que um síndico, administrador de condomínio precisa ter é, ao elaborar a planilha orçamentária que vai gerar a cota condominial, fazer com a máxima precisão possível. Não adianta jogar dentro dessa planilha números que são inexequíveis. Por exemplo, que a gente costuma ver muito: bota aí no item inadimplência 10%, quando na realidade aquele condomínio tem uma inadimplência média de 22%, 25%. Você está mascarando um número para diminuir a taxa e satisfazer a massa condominial por um determinado momento. Mas, na sequência, o rombo nas contas do condomínio, ele vai acabar surgindo. Então, o combate à inadimplência, ele começa necessariamente numa correta elaboração da taxa, para que não haja uma lacuna imperceptível ou maquiada nos números do condomínio. A partir do momento que ela existe, essa inadimplência, e certamente ela vai existir em número maior ou menor, entra a atividade do escritório de cobrança ou de advocacia, porque muitas vezes existem as empresas que trabalham na cobrança administrativa no primeiro momento, para que depois atue um advogado. E aí você cobra maciçamente ali nos 90 primeiros dias, com envio de SMS, envio de notificação extrajudicial, até chegar à fase da execução, onde a gente vai ter a oportunidade de penhorar as contas do devedor, né, na busca de recuperar esse débito, esse passivo em nome do condomínio, mas que de fato é algo que atrapalha. Alguns condomínios têm utilizado como alternativa para combater esse problema uma prática chamada garantidora, empresas que garantem ou antecipam essa receita, e elas já atuam aqui no mercado maranhense. Tem sido uma atuação salutar e alguns condomínios conseguiram se reerguer com a atuação de empresas com atividades dessa natureza. Mas a inadimplência, se não cuidada, pode ser um calo no pé do síndico. Ok. Bom, aí, já que o senhor tratou da questão também judicial, uma dúvida que me parece que é sempre muito colocada entre os operadores do direito qual seria a melhor forma de buscar esse resultado, esse valor da inadimplência? Seria via ação de cobrança ou via ação de execução?
Doutor Aldo, esse é um ponto muito interessante e a resposta depende do condomínio. A peculiaridade do devedor de cada empreendimento vai responder essa pergunta. Aqui no escritório, por exemplo, eu tenho condomínios que, de imediato, eu ingresso com a ação de execução, porque eu tenho certeza, primeiro, de que eu vou localizar a pessoa, né? Afinal de contas, a citação, via de regra, vai acontecer por oficial de justiça e de forma pessoal. Segundo, que eu vou encontrar receita na conta da pessoa, né? Algum tipo de depósito em pecúnia mesmo, nas contas bancárias. Porém, eu tenho condomínios de baixa renda, por exemplo, que muitas vezes a pessoa não mora lá, algumas vezes tenho a certeza de que não vou encontrar dinheiro, então é muito melhor partir para a negociação. E aí a gente entra com a ação de cobrança, visando a citação, para que aquela pessoa seja citada com a entrega na portaria do condomínio, sem maiores dificuldades, e compareça a uma audiência de conciliação. Porque aí na conciliação a gente parte para facilitar o pagamento desse débito e aí atender a necessidade do condomínio, que é recuperar o dinheiro, e muitas das vezes atender a necessidade do condomínio também, que ele não vai estar inadimplente pela vontade dele, mas por algum fator externo. Maravilha. Estamos conversando aqui com o Dr. Rodrigo Pessoa sobre atualidades do mundo condominial. Doutor Rodrigo, ainda tem muita gente hoje que quer ser síndico? Tem, doutor Heraldo, e aqui para a gente foi uma grata surpresa o interesse na profissionalização desses síndicos. Como eu lhe disse, o mercado maranhense tem sido destaque no cenário nacional, muito pela realização de eventos. Nós temos desenvolvido aqui, por meio da Comissão de Direito Condominial, por meio dos próprios advogados condominialistas, diversos cursos, workshops, palestras e, inclusive, cursos de síndicos profissionais, formação de síndico profissional. Recentemente aconteceu com a participação de 38 pessoas. Então, nós temos 38 síndicos profissionais que passaram, salvo engano, 8 encontros trabalhando só sobre condomínios. E são pessoas que não param no tempo. Normalmente a gente se encontra em todos os eventos que são desenvolvidos aqui na nossa cidade, mas tem muita gente querendo, pelos diversos motivos, alguns simplesmente para receber a remuneração que alguns condomínios pagam, mas tem muita gente realmente interessada na profissionalização. Inclusive, existe até um projeto de lei já no Senado. A última vez que eu tive conhecimento estava até com um senador maranhense para que ele fizesse a relatoria desse projeto para regulamentar essa profissão. Mas tem muita gente interessada, sim. E é um mercado em ascensão. Que ótimo. Bom, a gente poderia fazer, inclusive, várias questões envolvendo essa temática do síndico. Por exemplo, o mandato, se é possível a reeleição, quais as atribuições normais, que nível de responsabilidade tem um síndico, se ele pode ser destituído, mas eu acho que só esse ponto aqui daria um programa à parte, né? Com certeza. Muitas questões. Mas tem algo assim que o senhor gostaria de destacar, porque acha importante, porque o nosso programa ele é assistido por acadêmicos de direito, por operadores do direito, mas também, e talvez até principalmente, pela sociedade, pela comunidade de um modo geral. Então, pessoas assim que não entendem nada de direito, porque não é essa a área de atuação delas, mas que vivem em condomínio. O que o senhor acha importante destacar sobre essa questão do síndico, doutor Rodrigo? Doutor Heraldo, realmente levar a consciência de que a função do síndico não é algo simples. A responsabilidade trazida por essa função é enorme, principalmente nos campos da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal. A gente costuma ver em condomínios, nas assembleias, nas reuniões, vamos eleger um síndico, ninguém quer, aí alguém grita, assume aí, a gente te ajuda. Gente, pelo amor de Deus, não funciona assim. O síndico ele pode ser responsabilizado a ponto de responder com seu próprio patrimônio ou até mesmo com a sua liberdade. Prédios que caem, lajotas que descolam, de repente uma placa dessa descola da fachada, cai na cabeça de alguém e mata.
o síndico não fez a manutenção, ele vai responder criminalmente por essa omissão. Na parte civil, ele não cumpre com uma determinada obrigação, por exemplo, pagar as contas em dia. Olha o quão simples é pagar as contas do condomínio em dia. Mas se ele não pagar e o condomínio pagar juros, qualquer condômino pode ingressar com uma ação para fazer obrigá-lo a pagar aqueles juros que foram pagos em razão da sua omissão, em razão da sua atitude de não ter pago em dia. Então, é uma função muito séria, que exige responsabilidade e, acima de tudo, conhecimento, porque não é simples mexer com condomínio. Na área de engenharia, por exemplo, existem inúmeras NBRs para tratar exclusivamente condomínio, e o síndico não conhece. Precisa de uma assessoria especializada, assim como ele precisa sempre de uma assessoria jurídica também especializada na área condominial. Aí, doutor Rodrigo, já que o senhor tocou nesse ponto aí de NBR, de engenharia, a gente lembra de obras nas áreas comuns e obras nas áreas isoladas, individuais, nos apartamentos, digamos assim. É também uma área que tem muitos problemas, ou não? Muitos problemas. Inclusive, eu estou sofrendo aqui com um condomínio, em razão de obras que foram realizadas sem o quórum necessário, e um morador ingressou com uma ação judicial para que o condomínio fosse obrigado a desfazer aquela obra. E, infelizmente, isso vai acontecer. As obras no condomínio, elas obedecem àqueles conceitos que nós, operadores do direito, conhecemos. As úteis, necessárias e voluptuárias. Para cada uma delas, o condomínio, a legislação condominial vai exigir um quórum específico. Então, o síndico ele não pode simplesmente, da vontade dele, dizer, olha, eu vou fazer uma guarita nova, vou chamar uma assembleia, aprovou com 2, 3 moradores e constrói. Não funciona assim. Eu tenho um exemplo também, eu acho que é de 2018, um síndico, ele fez uma piscina nova no condomínio, não tinha piscina infantil, ele construiu uma piscina infantil e foi obrigado a refazer aquele trabalho, ou melhor, desfazer. Por quê? Porque não atendeu o quórum. E as pessoas que não concordavam com a cota extra, né, com a taxa complementar para fazer aquela obra, ingressaram com a ação e penalizaram o síndico, que inclusive, doutor Heraldo, teve que devolver do seu próprio bolso o que foi despendido do cofre do condomínio para pagar aquela obra. E não só a obra, o desfazimento da obra também. Então, as obras no condomínio, elas obedecem quórums específicos, isso para a área comum. Na área interna, via de regra, você precisa obedecer o que tem na convenção, normalmente vem descrito lá como funciona. Infelizmente, a prática é não obedecer, porque, por exemplo, até mesmo para instalar um ar-condicionado em condomínios, é preciso ter uma ART emitida por um engenheiro habilitado. Isso não acontece. Mas, dentro de condomínios, precisamos sim obedecer às NBRs que se aplicam e atender principalmente às formalidades legais para a realização de obras, especialmente nas áreas comuns. Tem muita coisa acontecendo de errado aqui ultimamente, principalmente com a instalação de alguns serviços nas áreas condominiais que não estão observando esses pontos que podem ser caracterizados como obra. Doutor Rodrigo, no condomínio também, acredito eu, que a garagem acaba sendo também um foco de problemas, né? Especialmente quando ocorrem danos ou, por exemplo, furtos. Como é que funciona isso? Vamos lá, é uma pergunta recorrente. Todo dia, algum síndico vai perguntar, eu tenho que pagar um dano causado a um automóvel dentro do meu condomínio? E a resposta é não, pelo menos via de regra. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça, ele já pacificou o entendimento de que o condomínio, ele só será responsável por dano, furto, roubo de veículo dentro do condomínio, se essa previsão estiver expressa nos documentos condominiais, convenção, regimento ou em uma ata de assembleia. Salvo contrário, o condomínio não possui nenhuma responsabilidade por um arranhão causado num veículo, por um furto desse veículo de dentro do estacionamento interno do condomínio.
algum dano na lanterna, no para-choque, enfim, não responde. O que o condomínio pode fazer? Auxiliar, na medida do possível, a identificação de quem causou aquele dano. Na maioria dos condomínios hoje, a gente tem o sistema de CFTV. Então, o síndico pode, a requerimento da parte interessada, analisar as imagens, identificar a pessoa que causou o dano, a unidade, o bloco, e informar a quem sofreu o dano para que ele tome as providências cabíveis para recuperar o prejuízo que foi causado. Mas é algo que as pessoas não conhecem, acham que o condomínio responde indistintamente e não funciona dessa forma. Outra questão que eu acho interessante, doutor Rodrigo, o acesso ao condomínio, por exemplo, por oficial de justiça ou por prestadores de serviço, do tipo funcionário da Equatorial que quer cortar o fornecimento de energia de uma unidade que não está pagando a sua conta de energia. Como é que funciona isso também? Vamos lá. Inclusive, hoje eu tive um questionamento acerca do oficial de justiça. Muitos condôminos, quando tem a energia cortada ou recebem uma citação, a primeira providência que ele toma é ligar para o síndico quem foi que deixou ele entrar, seja o oficial de justiça ou o funcionário da companhia energética. E, na verdade, não há esse impedimento, especialmente para o oficial de justiça, né? Hoje, na orientação que eu dei para o cliente que me procurou, foi que deixasse o oficial entrar, afinal de contas, ele tem que cumprir lá o artigo 251 do nosso Código de Processo Civil, buscar o citando para entregar aquele mandado de citação e realizar seu trabalho. No caso das companhias de energia, água, principalmente a de energia, existe uma norma regulamentada da ANEEL que trata do assunto. O condomínio ele não pode impedir a entrada do funcionário para a realização de corte, e se isso acontecer, a companhia energética ela tem a faculdade, inclusive, pasmem, de suspender o fornecimento de energia de todo o empreendimento. Isso já aconteceu aqui em São Luís. O condomínio impediu a entrada do funcionário da companhia de energia. O supervisor notificou o síndico, dizendo, olha, em 2 horas, se vocês não deixarem a gente entrar, a gente vai suspender. E, efetivamente, eles suspenderam baseado nessa norma da ANEEL, que é reconhecida, inclusive, pelo STJ. Então, não pode o condomínio atrapalhar a realização da atividade desses profissionais, oficial de justiça ou prestadores de serviço de concessionárias com atribuição pública, né, de atividades públicas. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Rodrigo Pessoa. A gente está até chegando aqui, doutor Rodrigo, no final do quadro de entrevistas, que dura normalmente 30 minutos, mas eu acho que eu vou ter que quebrar o protocolo aqui, avançar um pouco no intervalo, jogar o intervalo um pouquinho para frente, reduzir o segundo bloco, porque a conversa está muito boa, está sendo, acredito eu, muito útil para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu ainda tenho aqui pelo menos mais 2 perguntas que eu reputo relevantes para o senhor. A primeira delas, hoje em dia a gente está vendo aí uma explosão dessa questão da energia solar, para todo lado surgindo várias empresas e tal. Pela análise que o senhor já fez, pela experiência que o senhor tem, é interessante para os condomínios a implantação desse sistema de energia solar? Doutor Aldo, muito importante a sua pergunta. Eu vou aproveitar, inclusive, para tocar em 2 pontos. Primeiro, respondendo direta e objetivamente a sua pergunta, dizer sim, o condomínio ele precisa aproveitar dessa nova ferramenta que nós temos para reduzir custos e diminuir o impacto, inclusive, da inadimplência. Afinal de contas, à medida que a taxa fica mais barata, você fica com a possibilidade do teu condomínio pagar a taxa com uma assiduidade mais efetiva. Então, sim, os condomínios precisam buscar essa alternativa, mas com observância de um ponto. Obras. A aquisição de um sistema de energia solar, no meu entendimento, ele representa que é uma obra. A gente vai usar a área comum do condomínio, vai desviar a sua função, de repente um jardim, vai transformar ele no local para colocar as placas, o telhado de um prédio, enfim. A gente precisa identificar qual é a natureza daquela operação que vai ser feita, ou seja, se é uma obra útil, necessária ou voluptuária,
para identificar o quórum e, a partir do quórum, convocar a Assembleia e aprovar com regularidade a aquisição daquele sistema ou a realização daquela obra. Então, o condomínio precisa ter a atenção nesse ponto. Não basta simplesmente dizer, o síndico, vou comprar um sistema de energia solar, adquirir, jogar lá dentro ao seu bel prazer, porque pode vir lá na frente um questionamento que gere um problema, inclusive judicial. Mas é uma realidade que muitos condomínios aqui em São Luís, inclusive, já estão adotando. Só precisam ter o cuidado de adotar da maneira correta. Perfeito. E, por fim, doutor Rodrigo, uma coisa que a gente viu crescer muito também nos últimos anos, por causa da pandemia, é a questão do uso de relações as mais diversas virtualmente, como a entrevista que a gente está fazendo agora, por exemplo, que não é presencial, é virtual. As assembleias condominiais que criam normas internas, como o senhor bem explicou, elas podem utilizar esse formato? Durante a pandemia, nós sofremos muito com esse tema, né? Os condomínios precisando fazer assembleia, todos nós presos nos nossos apartamentos, nas nossas residências, e vamos fazer como? Na época, tivemos uma lei que foi por tempo determinado, que possibilitou a realização de assembleias virtuais. Depois voltamos para o limbo e, mais recentemente agora, tivemos uma nova legislação no mês de março, que trouxe para a gente não só a certeza da possibilidade de realizar uma assembleia virtual, mas também uma assembleia permanente. A gente não precisa tratar um tema desse que necessita de um quórum específico, por exemplo, a alteração de uma convenção que demanda 2/3 dos condôminos, ela não se exaure num único ato. O síndico agora tem a opção, a oportunidade de fatiar essa assembleia em vários momentos para que você alcance o quórum necessário para atingir o objetivo que você pretende com aquela assembleia. Então, nós temos hoje uma legislação vigente que possibilita a assembleia virtual, a assembleia híbrida, ou seja, realizada naqueles dois formatos, com alguns condôminos no ambiente físico do condomínio e outros por meio virtual, e também a assembleia permanente para discutir esses temas que demandam uma assembleia mais trabalhosa, com um quórum maior, para que seja alterado ou permitido alguma obra, por exemplo, também dentro do condomínio. Então, hoje, nós, advogados condominialistas, contamos com essa ferramenta que tem sido muito, muito essencial para a nossa atividade e tem facilitado a administração dos condomínios pelos síndicos. Maravilha! Doutor Rodrigo, olha, foi uma aula, e foi uma aula não só porque o senhor trouxe muitas informações relevantes, mas o fez de forma muito didática, muito clara. Qualquer pessoa que está nos acompanhando, ainda que não entenda nada de direito condominial, eu tenho certeza que entendeu exatamente a sua mensagem. Então, eu só queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade de tempo e por ter nos propiciado essa aula. Muito obrigado. Espaço agora para suas considerações finais. Doutor Aldo, eu tive um excelente professor, especialmente na área de didática. O senhor foi meu professor da cadeira de processo civil por alguns anos e não escondo de ninguém a melhor didática que eu já vi dentro de uma sala de aula. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo espaço. Espero realmente ter contribuído com um pouquinho desse momento condominial, dessa vida condominial que a gente tem todos os dias, seja no nosso trabalho, na nossa casa, e fazer um convite aqui aos operadores do direito para que conheçam um pouco mais do direito condominial. É uma área em expansão, basta olhar pelas ruas da nossa cidade, onde você lançar seus olhos, é possível encontrar um condomínio. Então, são clientes que estão nascendo para o nosso segmento, e dentro desse cenário de dificuldade que a advocacia sim passa, em razão dos inúmeros advogados que temos, é um campo que pode ser explorado pelos operadores do direito. Então, fica esse convite para que venham conhecer esse segmento e participar junto conosco desse crescimento do segmento condominial no Maranhão.
Perfeito, muito grato. Conversamos com o advogado Dr. Rodrigo Pessoa, especialista nessa área do direito condominial, que conversou conosco sobre atualidades do mundo condominial. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida, pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje eu quero falar a respeito do artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo que está dentro do capítulo que trata das infrações de trânsito e vai nos dizer que constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código ou da legislação complementar, né? E o infrator ele sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo, do capítulo que trata das infrações de trânsito, e as punições previstas no capítulo 19 deste código, que é o capítulo que vai tratar a respeito dos crimes de trânsito. Então, é importante notar neste artigo que o condutor, ao cometer a infração de trânsito, ele estará sujeito às penalidades e medidas administrativas, penalidades que são aquelas aplicadas pela autoridade de trânsito, que é a multa, a suspensão de dirigir, cassação da CNH, e acrescenta-se a isso os pontos referente a cada infração cometida. As medidas administrativas são aquelas geralmente realizadas pelo agente da autoridade de trânsito no local da infração e que podem ser sanadas ali mesmo, a exemplo do condutor estar sem usar o cinto de segurança. Ao ser constatada a infração pelo agente da autoridade de trânsito, ele é convidado a sanar o problema, que é colocar o cinto de segurança. Mas o que eu quero destacar diante deste capítulo e neste artigo de forma especial é que, para além dessas penalidades ou medidas administrativas que o condutor infrator está sujeito, ele precisa pensar nas consequências decorrentes de cada infração de trânsito cometida por ele. Porque na medida que o condutor, por exemplo, ingere bebida alcoólica ou qualquer substância entorpecente que cause dependência, quando ele dirige e se envolve num acidente, ele coloca em risco a sua vida
e dos demais usuários da via. Ao fazer uma ultrapassagem num local proibido, ele coloca em risco a sua vida e a vida dos demais usuários da via. Então, para além dessas penalidades que representam um valor financeiro ou das medidas administrativas, o condutor precisa pensar na preservação da vida. Então, possamos pensar que, ao cometer uma infração de trânsito, estamos colocando alguém em perigo. Até a próxima. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia, em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre justiça e meio ambiente. Este ano, o Conselho Nacional de Justiça promoveu 2 premiações a tribunais e magistrados que se destacaram na aplicação da legislação ambiental. O objetivo é aperfeiçoar a justiça para cumprir o dever constitucional de defender e preservar o meio ambiente. O Programa do Poder Judiciário pelo Meio Ambiente é um conjunto de ações que tem como objetivo manter a garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O programa engloba várias iniciativas. Destaque para o Prêmio Juízo Verde, onde o CNJ reconhece as boas práticas dos tribunais estaduais e federais. Também para o Concurso Nacional de Decisões Interlocutórias, sentenças e acórdãos sobre meio ambiente, que premiou magistrados que tiveram decisões que favoreceram a proteção do meio ambiente. E, por fim, para a ferramenta Sirene Jude, um painel que permite visualizar dados sobre violações ambientais. Que é um painel imperativo interinstitucional de dados ambientais. Então, o carro-chefe do Sirene Jude são os dados do Poder Judiciário, né, que é a partir da nossa base única do Poder Judiciário, que é o DataJude. Então, a gente consegue colocar, no recorte ambiental, deixar transparente como é que estão as ações judiciais, elas estão distribuídas às unidades judiciárias do nosso país. Outra atividade prevista no programa está em curso. A ação ajudará o Judiciário na formulação de políticas de proteção ao meio ambiente. O que está em curso hoje é uma consulta pública para a quantificação dos danos ambientais. Foi aberta no início agora de setembro de 2022, ela vai ficar um mês em aberta, que estamos aguardando que os especialistas na temática, as instituições, pessoas físicas, academia, professores, eles contribuam com todo o seu cabedal de conhecimento para que a gente consiga traçar algum norte para colaborar com os magistrados e no momento de quantificação dos danos ambientais pelo Poder Judiciário. O engajamento é conjunto. Todas essas ações, que resultam em cumprimentos de metas do Poder Judiciário para o meio ambiente, envolvem todos os agentes do Judiciário. É algo colaborativo. Claro, se eles colaboram com a produção da meta, é óbvio que eles vão se envolver e eles querem cumprir. Então, tem todo esse trabalho colaborativo, tem que deixar muito claro isso com relação às metas do Poder Judiciário, que são estabelecidas, depois são estabelecidas e acompanhadas pelo CNJ, mas o seu processo de produção, elas não advêm de uma forma impositiva, elas vêm de uma forma colaborativa. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Felipe Bittencourt Potrick, juiz da Primeira Vara Federal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, premiado por uma pesquisa feita no âmbito do TRF3. Converso também com Inês Moreira da Costa, juíza do Tribunal de Justiça de Rondônia, vencedora na categoria Boas Práticas do Prêmio Juízo Verde, com o projeto Visão Plena. E ainda com Fernando Caldas Bivar, juiz da Primeira Vara Federal de Jales, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que ganhou na categoria Desenvolvimento Econômico Nacional em ações de grande repercussão e complexidade socioambiental. Bom, eu começo perguntando para a doutora Inês. O que a senhora poderia falar sobre a sua iniciativa premiada pelo CNJ?
O projeto piloto do Visão Plena nasceu a partir de uma necessidade existente dentro do gabinete para um maior controle desses processos na temática ambiental. Então, nós temos vários danos de natureza ambiental, desmatamentos, invasões, e nesse caminho, o projeto piloto permitiu uma maior proximidade do juiz, do julgador, com o bioma afetado, viabilizando uma análise mais eficiente dos processos, expurgando uma mera análise documental, permitindo que o juiz também tenha uma imagem de satélite desses biomas. Maravilha esse projeto. E agora gostaríamos de ouvir um pouco do Dr. Felipe. É um prazer estar com vocês aqui. O objeto premiado pelo CNJ, aqui no caso da Vara Federal de Corumbá, foi uma sentença proferida em ação civil pública em que se detectou, a partir de estudos da UFMS, da Embrapa Pantanal, uma incidência muito grande de atropelamento de animais da BR-262, que é a BR que liga o município de Campo Grande a Corumbá, são 400 quilômetros, não é? E se discutia nessa ação um trecho de 200 quilômetros, em que essas ocorrências eram muito incidentes. É uma ação civil pública que tramitou por anos, o inquérito civil público é de 2012, não é? E a ação judicial foi ajuizada em 2018, né? E com base no desenvolvimento do processo, foram implementadas durante o processo várias medidas que mitigaram esses atropelamentos, e a sentença, por fim, veio a reconhecer a legitimidade dessas medidas e determinar que elas sejam implantadas de forma total. Então, foi esse o objeto da nossa ação judicial aqui de Corumbá. Certo. E, doutor Fernando, o senhor poderia falar um pouco da sua iniciativa também premiada? Bom, a iniciativa premiada no CNJ, na Vara Federal de Jales, foi também uma sentença, na verdade, um conjunto de sentenças proferidas em ações civis públicas que questionavam a proteção da área de preservação permanente no entorno do reservatório artificial de água da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Havia um número elevado de ações civis públicas em tramitação, cada uma relativa a um imóvel que beira esse reservatório artificial de água criado com a construção da usina, e havia a alegação de que vários desses imóveis estavam invadindo a área de preservação permanente delimitada num regulamento anterior à vigência do novo Código Florestal. E com a vigência do novo Código Florestal, esse marco delimitador da área de preservação permanente foi modificado, e o embate judicial nessas 500 ações civis públicas que tramitavam aqui na Vara Federal de Jales questionavam justamente a aplicação intertemporal do novo Código Florestal para aferir essas invasões na área de preservação permanente. E aqui as sentenças proferidas, elas concluíram que fixaram a aplicabilidade do novo marco legal estabelecido pelo Código Florestal, compatibilizando tanto o desenvolvimento sustentável, ou seja, a exploração econômica da área, com a proteção ambiental nessa área protegida que merece uma especial proteção do Estado, considerando a necessidade de preservar a vegetação nativa que assegura a existência do lago artificial. Eu perguntaria aos três qual a importância dessa premiação do CNJ e de que forma ela estimula o trabalho dos senhores. Doutora, começamos com a doutora Inês. Tá, então eu quero louvar a iniciativa do CNJ de fazer essas práticas, né? E a principal importância é disseminar uma boa prática que possa ser aproveitada por outros tribunais do país. Nós usamos aqui os recursos que já existem, né, no caso do Juízo Verde, o Google Maps, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. E o senhor, doutor Felipe, qual foi o estímulo que o senhor recebeu com essa premiação? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante destacar que é o reconhecimento, né, de uma região muito importante aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que é o Pantanal, que é reconhecido como patrimônio nacional, como patrimônio internacional também pela Unesco, não é? E que é um ambiente que requer realmente um cuidado especial. E, por um outro lado, um reconhecimento, não é? Pelo trabalho desenvolvido, um reconhecimento à região, e eu acho sempre muito importante valorizar e motivar a todos com relação a ações dessa natureza.
Doutor Fernando, para o trabalho do senhor, essa premiação, ela fez um diferencial? Com certeza. O CNJ, com esse prêmio, a inauguração desses prêmios em matéria ambiental, ele traz luzes e deixa muito claro a preocupação do Poder Judiciário com a preservação ambiental e com a compatibilidade da legislação ambiental com o desenvolvimento econômico. Então, premiações dessa natureza trazem luzes bastante importantes para que o Poder Judiciário continue na defesa intransigente da proteção ambiental e que isso sirva de estímulo não só aos juízes premiados, mas também todos aqueles outros juízes que têm que lidar no dia a dia com a complexidade do tema de matéria ambiental e complexidade não apenas jurídica, mas fática. Doutora Inês, a senhora tem informação se o seu trabalho já foi implementado em outra cidade da Amazônia, em outro estado? Não, como é um projeto ainda bem recente, né, e eu confesso que eu não tive ainda muito tempo para fazer uma divulgação mais ampla dessa boa prática, ela está atualmente aplicada apenas aqui no estado de Rondônia, mas eu pretendo divulgar essa iniciativa para outros colegas, inclusive vários colegas de outros estados já me pediram, né, para fazer um vídeo explicando na prática como é que funciona, então estou devendo isso para os demais colegas que atuam na área ambiental. Sim, é de suma importância para a Amazônia, né, a região onde a senhora vive e atua. E o senhor, doutor Felipe, já viu a sua iniciativa aplicada em outro estado, em outra cidade, aí mesmo no Mato Grosso? Não, existem algumas... A ação civil pública que se originou a partir de um diagnóstico muito preciso que foi realizado pela Embrapa Pantanal, pela FMS, e que revelaram que a rodovia era uma das mais mortais do mundo e a mais mortal do Brasil, né? Então, se tratou de uma situação crítica realmente. Evidentemente que essas situações se repetem em outros locais do Brasil e já se observam iniciativas do próprio Poder Executivo para regulamentar melhor as medidas de mitigação aos atropelamentos de animais, tanto silvestres como outras ocorrências, né? Doutor Fernando, o senhor sabe se a sua iniciativa ela já amplificou para outras regiões do país? Bom, o Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, após as iniciativas que nós tomamos aqui na Vara Federal de Jales para conduzir essas ações civis públicas, que envolveram em grande parte convênios com universidade, principalmente com a Universidade Estadual de São Paulo, para a realização de perícias, um levantamento técnico do todo o entorno do reservatório da usina hidrelétrica, o tribunal teve a iniciativa de colher essas boas práticas e para tentar compilá-las, todas elas, e disseminar aqui no âmbito da Terceira Região, tanto no estado de São Paulo, quanto no estado do Mato Grosso do Sul. É um projeto que a presidência vem tocando e acredito que brevemente ela será espalhada não só aqui na região, mas também em outros estados da federação. Esperamos que sim. Quais as dificuldades que os senhores encontraram para implementar os programas que criaram? Doutora Inês, por favor. O aumento da degradação ambiental é atualmente um dos maiores desafios da humanidade. E aqui o TJ de Rondônia, né, por estar na região amazônica, enfrenta uma grande dificuldade no controle desses desmatamentos, dessas queimadas. Então, o projeto Visão Plena em si, ele não apresenta uma grande complexidade na sua implementação, porque ele já utiliza uma ferramenta gratuita que é o Google Maps. Mas nós precisamos sim ter essa visão sistêmica, né, de combate a essas infrações ambientais. Doutor Felipe, o senhor teve problemas para implementar a sua ideia? Sim. O processo judicial que ocorreu aqui em Corumbá, tratavam-se de inúmeras ações a serem adotadas pelo poder público, né? No caso, o réu aqui foi uma autarquia federal, o DENIT, e esses óbices se relacionavam a questões orçamentárias, né? Muitas vezes a questões jurídicas externas ao processo, né? Problemas operacionais, licitações fracassadas, licitações desertas, não é? E, doutor Fernando, o senhor destacaria alguma dificuldade na implementação do trabalho que o senhor realizou? Acredito que a maior dificuldade inicial foi encontrar peritos habilitados para a realização de perícias em matéria de meio ambiente, que isso é uma demanda bastante peculiar do Poder Judiciário,
e considerando que envolvia quase 500 ações civis públicas, essas perícias deviam ser realizadas basicamente pelo mesmo grupo de peritos para não haver posicionamentos distoantes entre eles, e isso necessitaria um custo elevado. Então, tivemos que fazer reuniões periódicas com os peritos até conseguir fazer um convênio com a Universidade do Estado de São Paulo para a realização dessas atividades periciais e também um acompanhamento muito próximo dessas atividades. Nós vivemos num país continental, né, que é o Brasil, com sérios problemas no meio ambiente. De que forma, eu pergunto aos senhores, a justiça brasileira pode contribuir com a preservação do meio ambiente aqui no Brasil? Se a gente quer uma ação efetiva, a gente precisa ter uma governança ambiental com órgãos de controle bem estruturados, seja do ponto de vista de recursos humanos e também dos recursos tecnológicos. E, aliado a isso, ações de conscientização coletiva para incutir noções de sustentabilidade. Lembrando aí que a sustentabilidade, ela tem um tríplice viés, né? O ambiental junto com o social e com o econômico. Então, essa visão macro aí do meio ambiente precisa ser incentivada em todos os setores. E na avaliação do senhor, doutor Felipe, qual é o grande desafio do Brasil neste momento na área do meio ambiente? Eu acho que o Brasil é um país privilegiado em termos ambientais, né? Recursos naturais. Tem, como a doutora Inês mencionou, uma legislação muito robusta nessa área. Eu acho que a grande dificuldade é a implementação em si. Para isso, é necessário que os órgãos ambientais estejam devidamente aparelhados para isso e funcionem no primeiro momento, né? Porque isso reduz até a pressão sobre o judiciário. Doutor Fernando, a doutora Inês e o doutor Felipe mostraram as dificuldades, os desafios para a preservação do meio ambiente na Amazônia, no Pantanal. Como é que essa preservação se efetiva no sudeste do país, num estado tão desenvolvido como já é São Paulo? Eu acredito que o grande desafio é o mesmo que a doutora Inês mencionou e o doutor Felipe também mencionou. A gente tem uma legislação ambiental robusta, complexa e completa, mas existe um distanciamento entre o que a lei determina e o que acontece na prática. Reduzir esse distanciamento para que a lei seja mais efetiva, ela não seja uma legislação apenas simbólica, mas que suas determinações sejam efetivamente cumpridas, esse é o grande desafio. E o Poder Judiciário, nesse cenário, cumpre exigir a aplicação da legislação quando provocado, determinar que os órgãos públicos saiam do estado de inércia, principalmente em um momento em que há um déficit de órgãos ambientais devidamente estruturados para fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental. Bom, eu parabenizo os senhores pela premiação de suas iniciativas e agradeço muito a participação, as contribuições que trouxeram para o nosso programa Link CNJ. Até uma próxima vez. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.